Salve, querida Rede Nation! Aqui é Gustavo para mais um vídeo, mais um tópico, enfim, mais alguns tópicos, né? Aliás, tópicos aqui na nossa rede nós estamos mais habituados a falarmos como insights, não é mesmo? Enfim, gente, já pararam para analisar que todas as causas hoje, todos os campos de atuação, todas as sociedades, todas as empresas, todos os meios acadêmicos, enfim, tudo em que consta as atividades, enfim, que se encontram os meios de atuação humano hoje, dentro da nossa sociedade, enfim, do nosso coletivo, da nossa civilização mais atual. Nós percebemos que todos aqueles processos, enfim, todos os meios de atuação, as maneiras de como se proceder uma atividade, um trabalho, ou uma linha de ensino, uma linha de aprendizado, tudo que está associado a um meio de colaboração, um meio de atuação colaborativa, está cada vez mais associado com processos mais inovadores, com processos mais, vamos dizer assim, mais sofisticados de ponto de vista, não só no meio de produção, quanto no meio de criação, em todos os lugares. Vamos um exemplo. Muito nós estamos vendo agora, ouvindo falar sobre o conceito de ESG, né? Ou seja, em pequenas palavras, o que hoje nós podemos ter como esse conceito são processos, né, onde as empresas adotaram, não só as empresas, como eu falei antes, as universidades, né, as instituições públicas, né, de ensino e muito mais, né, todas as organizações, né, onde existam conjuntos e grupos de pessoas trabalhando para um objetivo definido, seja comercial, seja, enfim, seja visando lucratividade ou não, né? Junto a isso nós temos também, paralelo a isso, nós temos também as ONGs, né, que caminham com uma outra linha de atuação, um pouco mais visando menos a questão financeira, mas com causas maiores, né, que podemos muitas vezes associar com objetivos maiores e com interesses, vamos dizer assim, em uma linha mais macro dentro do nosso planeta, ou enfim, da nossa sociedade, né? Que é o conceito de ESG, que, enfim, em resumo, é maravilhoso, né? Nós temos ali uma linha de colaboração mútua, onde as pessoas estão trabalhando com consenso, né, de apoiar não só os interesses dessas organizações, mas os interesses da própria natureza, né, da própria lei da criação, que está incluída também, da própria preservação, enfim, da nossa natureza, do nosso meio ambiente, enfim, das nossas coisas mais naturais do planeta. Pegamos aí um parênteses aí. Eu recentemente, né, estive num centro de pesquisa, vamos dizer assim, que ele é público, né? Ele é uma instituição governamental, né? Então, com essa visita que eu fiz, eu percebi que as pessoas que elas têm mais, vamos dizer assim, elas têm uma bagagem um pouco mais de conhecimento, elas não estão mais engajadas somente com uma questão divulgativa, elas não estão tão preocupadas com questões mais financeiras, né? Pessoas que estão no nível já acadêmico mais elevado, isso eu quero dizer assim, não só, claro, mestrando e pessoas com PhD acima, mas aquelas que estão ali já no seu nível de graduação, que já estão buscando uma pós-graduação ou uma MBA, pessoas nesse nível já estão com outros objetivos, vamos dizer assim, uma linha um pouco mais diferenciada de meta,
não máxima, mas de metas serem alcançadas para os próximos aí, 5 a 10 anos. Conversando com essas pessoas, nós percebemos que a maioria, ela não quer só, por exemplo, hoje ela adquirir uma casa num local bom, uma casa relativamente, né, com espaço grande. Ela não quer, por exemplo, adquirir somente um automóvel ali, enfim, um veículo que seja, vamos dizer assim, da última geração, para seu belo transporte, para seus objetivos particulares. Muitas dessas pessoas, elas estão buscando já uma margem de patrimônio que ela possa também oferecer para outros meios que tenham com o mesmo interesse de colaborar com o coletivo de uma comunidade, com o coletivo seja de um meio de estudo também. E o que eu quero dizer com isso, amados? Aonde eu quero chegar com essa abordagem é o seguinte: quando na virada de entre 2010 lá até 2012 ali, quando houve uma grande expansão de conhecimento e tudo mais, não só nisso, mas uma grande abertura, né, mental das pessoas, né, enfim, em geral, sobre tudo, né, sobre todos os assuntos, a grande maioria querer se aprofundar realmente nas coisas e saberem mais e pesquisarem mais sobre tudo. Né? Não foi só o estouro da internet, não foi só com o advento da internet e tudo mais, mas houve realmente ali uma grande abertura, né, coletiva, para que isso se culminasse, né, nessas buscas, enfim, pelo crescimento mais a nível mental e intelectual do que mais o material, não é mesmo? Voltando ao conceito esse de SG, é o seguinte, pessoal. Para resumir ele, é como se fosse um meio simbiótico, né, das pessoas trabalharem, mas sempre visando uma forma de não prejudicar, ou uma forma pelo contrário, uma forma de contribuir pela preservação, não só do aspecto da integridade daquele meio ali, mas a integridade que está ao redor, né? Por exemplo, se eu, Gustavo, vamos citar um exemplo aí breve, tá? Se eu, Gustavo, resolvi criar uma fábrica, né? Eu vou lá, né? Monto a minha empresa lá, né? E ela fica próxima à praia, tá? É só um exemplo, né? E aí tudo bem, tem acesso lá para a estrada, acesso de rodovias, acesso com uma pequena cidade, né? Talvez, né? Um pequeno centro urbano que esteja se formando ali, né? E ao redor disso tudo tem todo o que não é só aquele aglomerado de pessoas ali, né, vivendo e trabalhando ali, né, nós temos ali todo o ecossistema daquele meio, né, enfim, daquela localidade ali, né, ou seja, nós temos ali vales, nós poderíamos ter ali uma imensa praia, né, uma linda praia ao redor, nós poderíamos ter, vamos dizer assim, uma pequena porção que é totalmente natural, e na maioria das vezes é uma porção totalmente preservada, né, por talvez, né, milhares de anos, né. Para concluir esse raciocínio, Gustavo, eu teria uma empresa que ela não estaria só preocupada com o nosso espaço ali individual, vamos dizer assim, né, digamos assim, um espaço somente empresarial. Nós teríamos que automaticamente já está pensando em como nós poderíamos beneficiar também aquele meio total ali daquele local, né? Ou seja, não só a vizinhança, não só aquela comunidade de pessoas que moram no mesmo ao redor, né? Mas já voltar trabalhar com uma consciência voltada para todo aquele meio ambiente, né? Para todo aquele ecossistema ali, que muitas vezes ele não é um espaço tão pequeno, né? Ele não é um espaço que está somente nos limites da empresa, mas ele é um espaço que ele faz parte, ou seja, as pessoas, para poderem chegar naquele local, elas passam, né, por uma certa distância.
As pessoas, para terem acesso pelas rodovias, elas precisam ter acesso elas têm um contato com aquela natureza local, né? Enfim, né? Se tratam de assuntos e questões muito mais abrangentes e, vamos dizer assim, talvez a humanidade, enfim, talvez o coletivo da civilização nossa atual nunca tenha vivido uma situação conscientemente responsável, né, tal qual nós estamos vivendo hoje em dia, né? Porque, na verdade, assim, há um certo tempo atrás, vamos dizer assim, nós víamos muitas pessoas largarem resíduos, né? Era muito comum, por exemplo, talvez não vamos citar nomes aqui, não é o caso do projeto da rede, mas nós víamos, né, integrantes de empresas, enfim, pessoas, ex-funcionários e tudo mais, funcionários também, que simplesmente descartavam resíduos, né, insumos e tudo mais na própria natureza local, ou seja, as pessoas se tratavam de uma consciência coletiva na época, em que as pessoas não tinham como um problema para si. Era como se as pessoas estivessem sujando o próprio quintal, né? Hoje nós temos essa consciência, né? Hoje nós sabemos que se eu, por exemplo, na minha comunidade, no meu bairro, na minha rua, eu estou jogando lixo na minha rua, por exemplo, um exemplo, na esquina da minha rua, eu sei que diretamente ou indiretamente vai me afetar, né? Seja com o tempo, seja em questão de pouco tempo, seja em questão de horas, mas aquele lixo pode até inclusive voltar para o meu próprio, né, o próprio escoamento meu da minha casa, da minha rua. Então uma coisa está interligada à outra, né? E realmente não só esse conceito, né, mas nós vemos assim hoje que estão sendo criadas, junto com a tecnologia, mais formas de você otimizar esses processos, né? Não só de investigar esses processos, não só de prevenir esses processos, mas ferramentas, né, e metodologias que podem, inclusive, anularia totalmente, né, os efeitos, né, e as causas desses maus hábitos, né, em relação ao meio ambiente, né. Recentemente também em uma certa empresa onde eu também estive, né, tive a honra de colaborar e trabalhar junto, né, é uma empresa muito grande, é uma empresa que trabalha com distribuição de mercadorias, né, online, e realmente, assim, ó, antes daquele insumo, daquele resíduo, né, material chegar à seleção, chegar vamos dizer assim, aquele container de resíduos, enfim, de descarte, né, de coisas, ele passa por todo um processo antes. Por que ele vai parar ali? Vamos dizer assim, para citar um exemplo, se a pessoa ela vai jogar fora um pedaço de uma caixa de papelão, vamos dizer assim, né, ela propriamente ela vai ter que responder pelo aquele objeto ali, por que ele está sendo descartado naquele momento, né? Aonde ele poderia ter passado antes de chegar naquele container ali, e por aí vai, né? Isso acontece com muitas outras mercadorias, com muitos outros materiais, né? Onde todos passam por uma vigilância e inspeção, não só pelo especialista lá final, não só pelo o auditor e tudo mais, ele vai passar o próprio quadro funcional do sistema, do processo da empresa, é a própria linha de seleção. Ou seja, é uma empresa que ela já está totalmente adiantada em seu tempo, porque ela ao invés de ver o erro acontecer, enfim, de ir lá corrigir o erro já depois de feito, não, ela está tentando evitar o erro antes do que ele seja realmente efetivado. Uma empresa com visão tecnológica, com uma visão já voltada, como eu falei antes, com uma linha mais limpa, né? Uma linha mais
mais leve de lidar com as questões materiais, né? E não vamos só com esse caso desta empresa, nós vamos hoje com várias outras organizações que através de conhecimento e networking vão chegando até aqui a rede, e nós vamos só analisando essas informações, vamos analisando esses relatos, vamos dizer assim, muitas vezes, e com isso nós tiramos essa conclusão, e é maravilhoso, sabe? É que nós estamos caminhando para uma linha de ponto de vista e uma linha de responsabilidade mesmo, não só social hoje, não só com os interesses hoje só da linha, vamos dizer assim, onde as pessoas estão vivendo, mas uma responsabilidade mais geral, uma responsabilidade coerente com o meio ambiente, enfim, com a Mãe Terra, que é da onde vem tudo realmente. E, como a maioria já sabe, discurso desnecessário aqui falar, né? Que quanto mais nós cuidamos, mais tempo nós temos essa casa preservada, né? Vamos dizer assim, a Terra é uma grande casa, né? Que nós temos que cuidar, é como se fosse a nossa própria casa, né? O nosso próprio quintal. Se nós não cuidarmos do nosso quintal, em pouco tempo nós não temos mais quintal, vamos dizer assim, né? Então é isso, gente. O raciocínio que eu queria trazer era esse, o pensamento. Eu espero que todos tomem como uma reflexão simples, mas uma reflexão, né, relevante para os próximos momentos aí da humanidade. E os nossos mesmos, né, que não seriam nada mais do que os nossos próprios passos. Não é verdade? Gustavo é Rede. Beijão no coração.